Boa noite, gente. Tudo bom? Aqui é o professor Carlos Primo, para quem não me conhece. Eu sou instrutor responsável pela região da Cidade Baixa e hoje é um dia muito especial aqui para todos nós da Federação Sul-Americana de Krav Maga, porque o mestre Cláudio, um dos primeiros alunos do Grão-Mestre Kobe, vai fazer uma live aqui com a gente hoje. Eu queria, antes dele entrar, antes da gente poder começar com ele aqui, falar um pouco sobre algumas coisas importantes que aconteceram ao longo dessa semana, tá? E compartilhar aqui com vocês que nessa sexta-feira, no dia 17 de julho, eu estou comemorando 6 anos como instrutor de Krav Maga. Foi uma longa jornada e eu fico muito feliz de poder comemorar, ainda que alguns dias depois, dessa forma. O mestre Cláudio, ele topou fazer essa live aqui com a gente. Eu estou vendo que o pessoal já está entrando, tá vindo para cá. Antes da gente começar, eu queria fazer algumas coisas. Primeiro, eu queria saber se está todo mundo me ouvindo, se está tudo certo aí. Tá tudo ok? Show de bola, dá um joinha aí. Bom, então algumas recomendações iniciais. Para quem acha que essa live aqui vai ser interessante, o tema da live hoje vai ser o alcance do Krav Maga na sua vida. Nada melhor para poder fazer isso agora do que na comemoração dos 6 anos de Krav Maga Cidade Baixa aqui. Eu estou muito feliz, na verdade, de que o mestre Cláudio aceitou esse convite. A gente... eu tinha planejado fazer isso há bastante tempo já, e ele é uma pessoa que eu admiro muito, tá? Não só como mestre, que ele sem dúvida ele sempre recebe muito bem as pessoas quando vai lá no Rio de Janeiro. Eu vou treinar lá desde muito tempo, e ele sempre me recebe como se eu fosse o único aluno presente. E todos os alunos, eu tenho certeza que se sentem assim. Eu estava até comentando com meus alunos há um tempo atrás, que tinha uma matéria que eu estava com muita dificuldade para poder aprender. Eu estava com... sabe aquela matéria que você vai tentando fazer, tentando, e sempre tem alguma coisa que sai errado e as pessoas apontam, falam que está errado, tenta corrigir você não consegue de jeito nenhum. Pois eu fui fazendo isso durante várias horas ao longo do dia, e aí eu lembro que no final do dia, ia ter aula com o mestre Cláudio, eu fui lá, fiz a aula, eu pedi autorização para o mestre para eu poder ficar no canto, fazendo lá essa matéria que não saía de jeito nenhum. Eu era faixa azul, se eu não me engano. E aí eu estava fazendo. O mestre Cláudio estava lá do outro lado do tatame, puxando aula para outras pessoas de outra graduação. Com o canto do olho, ele olhou assim e falou: vem cá, por que você não faz assim? E foi um detalhe aparentemente besta, sabe? Não sei porque eu não pensei nisso antes. E aí o mundo abriu na minha cabeça. Eu olhei e falei: nossa, por que eu não fiz isso antes? E esse é o Cláudio. De lá para cá, vamos dizer assim, eu não erro mais essa matéria, né? Pelo menos não aquilo. E aí a matéria começou a sair, e esse é o mestre Cláudio, entre muitas outras coisas que já aconteceram. O Mário está comentando aqui: pois é, né? O mestre Cláudio é uma grande pessoa, já ficou horas comigo ajudando técnicas que não entravam na minha cabeça. Com certeza, Mário. E assim, não é só na aula, mas depois da aula também ele fica. E dá para ver que ele faz porque ele ama. Aqui, o mestre Cláudio já entrou. Muito bom. Perfeito, mestre. Vou pedir desculpa que ele já está aqui. Vou convidar você para poder participar. Vamos lá? Fala, primo. Boa noite, mestre. Seja bem-vindo, tá? Esse é o mestre Cláudio. Para quem não conhece, ele foi um dos primeiros alunos do Grão-Mestre Kobe aqui no Brasil, e ele treina desde a década de 90 lá no Rio de Janeiro, tá? Sem dúvida, é uma pessoa extremamente qualificada para falar sobre o que ele veio falar aqui hoje, que é sobre o Krav Maga na sua vida, certo? A gente separou algumas perguntas aqui para que ele possa responder, mas antes de mais nada, eu vou abrir a possibilidade para que ele possa se apresentar aqui também. Tá certo? Obrigado pela presença, mestre. Valeu, primo. Obrigado por tudo aí. Minha mulher também falou que está com um delay aí no áudio, mas vamos ver se está acertando até, para não precisar derrubar. Ok. O pessoal já está dizendo que ficou bom aqui. Ótimo. Agora está normal, a Tainá está dizendo que pronto, está normal. Parece que já normalizou. Maravilha, maravilha. Não, tranquilo. Bom, aquilo que você falou, eu treino desde janeiro de 91. Esse Kobe vai agora completar 30 anos. Amanhã tem aula com ele de novo. Toda segunda-feira a gente treina, você sabe disso. E tô aí para fazer a live. Aquilo que eu falei com você, a gente tinha combinado de fazer essa live já tem um tempo. E aí chegou a hora, até aproveitando aí o evento dos 6 anos do Krav Maga Cidade Baixa. Meus parabéns aí, tá de parabéns. Muito obrigado. Treina muito. E pode mandar as perguntas aí, vamos ver se a gente consegue ajudar alguém ou distribuir um pouquinho. Perfeito, perfeito. Eu vou escolher as perguntas aqui, perdoa só eu
realmente começar aqui a live, e vou ter que encostar um pouquinho aqui para poder ler, mas eu vou ler o máximo de perguntas possíveis, tá? Então, eu vou pedir que o senhor responda da melhor forma possível e o mais curto possível para que a gente possa responder todas as perguntas, tá bom? A primeira pergunta é a seguinte: o que o mestre recomendaria para alguém que tem como objetivo se tornar instrutor, mas não está podendo treinar com contato físico atualmente? Mesmo depois que as academias abrirem, o contato físico vai ser evitado e, enfim, como é que o conselho que o senhor tem para dar? Bom, não só para quem pretende se tornar instrutor, mas todo mundo que treina Krav Maga e está sentindo falta dos contatos físicos nas academias hoje em dia, e é a época de pandemia que, infelizmente, todo mundo está passando, alguns estados mais numa etapa, outros na outra. Rio de Janeiro, como vocês sabem, onde eu fico, estava muito ruim, aí está melhorando, vamos ver como é que vai. Alguns estados estavam melhores, estão piorando, então essa pandemia ainda vai pegar a gente bastante tempo. Então, a melhor forma que eu vejo de treinar, agora que você está, por exemplo, se você está no Rio de Janeiro, você já pode treinar nas academias, já está tendo aula, eu já estou dando aula na Top Defense, e a minha academia, o Centro de Krav Maga da Tijuca, vai abrir agora dia 3 de agosto. Então, quem está no Rio de Janeiro já está podendo ter aula presencial. Mas quem não está ainda com as academias liberadas, a melhor forma de treinar, ainda mais a pergunta dele foi alguém que pretende ser instrutor, eu estou imaginando que é uma pessoa já com uma certa graduação. Então, essa pessoa ela pode treinar sozinha, em cima do aperfeiçoamento técnico. Que é isso? É fazendo várias matérias, fazendo vários movimentos e, como eu falei até na live com o Rock, eu falo sempre para meus alunos, o melhor auxílio que você pode ter é uma câmera. Então, você se filma, você vai analisando e aquilo que eu falei, à medida que você tem mais conhecimento, você consegue ganhar mais desse tipo de treinamento. Se você é um faixa branca que fez 2 aulas e entrou na quarentena, aí fica complicado. Claro que existem alguns instrutores que dão aula por Zoom, etc. Aí está super válido. Mas um aluno faixa branca com 1 mês de treino que queira se filmar, fica mais complicado. Mas o rapaz aí, acredito que seja alguém mais graduado. Então ele pode se filmar, analisar os movimentos e às vezes aquela pessoa, como eu falei sempre, eu me filmo também, tá? E eu sempre que eu me filmo, eu não gosto do que eu vejo. Então eu filmo e eu olho, caramba, tem muita coisa para melhorar, entendeu? Então é o chute que vai meio errado, é a mão que quando eu soco a mão desce, enfim, todo mundo pode melhorar. O melhor auxílio aí é você, se você tem que treinar sozinho, é fazer a parte física bem direcionada, lembrando que a gente está em pandemia, então está em quarentena, então tem que ser um negócio mais leve, cuidar da mobilidade. Os alunos voltaram agora nessas 2 últimas semanas para a minha academia, na verdade para a Top Defense, e a minha academia, eu já tenho certeza que vai ser igual. Eles falaram, eu corri, eu fiz flexão todo dia. Eu falei, e alongamento? Não, alongamento eu não fiz. Então o cara está 4 meses sem se alongar. Tá? E aí foi até que eu botei no meu post no Instagram recentemente, das valências físicas. Você treina força pra caramba, mas você não treina seu cardiovascular? Tá pegando. Você treina cardiovascular, mas não treina força? Ou então você treina cardiovascular, treina força, mas não alonga, não tem mobilidade articular. Então, tudo isso é importante você treinar com inteligência. E aí, quanto mais graduado o aluno, melhor. Então, a dica básica é, trabalha na parte técnica. Se filma e tenta corrigir. Se você tem acesso ao instrutor, manda o seu vídeo para o instrutor, como os alunos às vezes me mandam, e eu corrijo. Você já me mandou vídeo algumas vezes e eu falei, Carlos, melhor isso aqui, melhor aquilo outro e tal. É isso aí. Você tem que usar o que tem ao seu dispor. Perfeito. Aliás, quem quiser saber como melhorar tecnicamente treinando sozinho, o Rock fez uma live inteira com o mestre Cláudio falando exatamente sobre esse tema. Vai no perfil do Rock lá, com certeza tem muito mais informação sobre isso. Tá no IGTV dos dois, então não pode falar... Exato, no IGTV do Rock e do mestre Cláudio também, com certeza. Tá? Então vamos para a segunda pergunta. Tá? Mestre Cláudio, o que o senhor diria para o Cláudio da década de 90 fazer diferente? O que ele teria feito diferente caso desde a primeira aula soubesse que se dedicaria a sua vida inteira para o Krav Maga, tornando-se um instrutor e mais tarde um mestre, né? Nada. Não ia fazer nada diferente. Porque não é nada demais, entendeu? Assim, não é tipo, caramba, o cara fez tudo perfeito, longe disso. Mas todo mundo tem essa fantasia, né? Tipo, se eu pudesse voltar atrás,
quando eu estava para entrar na faculdade, eu falaria para mim, ó, não entra, não faz esse curso, ou não, olha, aquela menina ali, você fala assim com ela, ou então não faça aquela, não diga aquela coisa terrível que você falou para os seus pais, etc. Então, todo mundo tem até aquele filme De Volta para o Futuro e N outros filmes que são baseados em cima disso, você consertar o seu passado. Mas a verdade é que tem um negócio também chamado, em outro filme até, mas é até da física, você é físico, né? Você vai lembrar, chamado efeito borboleta, que às vezes uma pequena coisa que você faz vai ter consequências absurdas no seu futuro, entendeu? Então, eu penso que eu estou muito satisfeito onde eu cheguei, tá? Na minha vida, eu sou muito feliz com a minha vida, eu tenho a mulher que eu amo, quanto tempo, amor? Né? 20 blau. 20 blau, né? Ela nunca sabe, mas enfim, são 26 anos, tá? Eu tenho uma filha maravilhosa, a Lara, que só me dá alegria. Eu faço o que eu amo. Então eu penso assim, que eu faria diferente? De repente eu vou fazer uma coisa diferente e vai me trazer uma mulher diferente. E aí, que desgraça. Ou vai me trazer uma outra filha. Então, ou eu não vou fazer Krav Maga, entendeu? A decisão que eu tomei em 91 de começar a fazer Krav Maga guiou minha vida até hoje. Então, eu não arriscaria a mudar nada na minha vida. Eu tenho uma vida muito boa, entendeu? Eu gosto muito do que eu faço. Minha escola sempre fala assim, você gosta muito do que você faz? Então você é feliz. E essa é a verdade. Eu gosto muito do que eu faço. Uma coisa que a gente aprendeu quando eu era executivo, aquela coisa que um falava para o outro, se você ganhasse na loteria, a maioria, eu saía, mudava o emprego, saía, não fazia mais nada. Provavelmente se eu ganhasse na loteria, eu ia dar mais aula de Krav Maga, entendeu? Ia viajar, ia ficar aí na Bahia um tempo, aí depois ia para outro estado, e aí ficava, dava mais aula aqui, botava uma rede de academias, enfim, eu não ia fazer nada diferente, entendeu? Minha vida está perfeita e eu não mudaria. Prefiro não mudar nada. Mestre, eu tenho certeza que muita gente aqui ia adorar o senhor dar uma aula na Bahia. Ia ser incrível. Para! Tá? O pessoal do Rio ia ficar um pouco triste, mas todo mundo aqui ia gostar muito. Tá? Vamos para a próxima pergunta aqui, para a gente poder responder o máximo de perguntas, certo? Essa pergunta é a seguinte: é fato que as pessoas comuns não chegam à faixa preta, tá? Como mestre que já formou várias faixas pretas, quais são as características que esses faixas pretas têm em comum para que justifique essa evolução do Krav Maga? Essa é fácil. São todos meus alunos. Ué. Os meus alunos chegaram a preta, a característica em comum deles é que eles são meus alunos. Entendeu? Não, estou brincando, não é isso não. A verdade é, para você ser faixa preta, minha escola sempre fala, você tem que se transformar. E aí o pessoal fica, como assim e tal? Aí ele faz sempre aquela piada do o faixa preta é o super-homem, etc. e tal. E o pessoal às vezes leva isso para o lado errado. Tá? Leva pensando, então eu tenho que ser um monstro físico, eu tenho que me dedicar horas incontáveis. Na verdade, não. Mas uma frase que eu particularmente detesto é aquela que o cara fala assim, o faixa preta é o faixa branca que nunca desiste. Entendeu? Faixa Krav Maga não é INSS. Então, né, dá tempo e você vai chegar. Entendeu? Você vai se aposentar ou vai dar tempo, daqui a 10 anos, 15 anos, se você for muito chato, 20, 25, você vai receber uma preta. Não. Tem gente que vai treinar 25, 30 anos e não vai pegar a faixa preta. Tem gente que vai treinar 10 anos e vai chegar. Entendeu? Então, a característica em comum, que eu digo não dos meus alunos, tá? Mas de todos que chegam à faixa preta, como você, é dedicação, é saber que você não tem o fim do caminho, ou seja, a faixa preta é só mais um passo. Você não chegou à faixa preta, apesar de na escola já ter falado isso várias vezes. Tem gente que chega na preta e para. Isso não entra na minha cabeça, mas acontece muito. O cara chega na faixa preta, pronto, cheguei onde eu queria, e aí ele não é que ele abandone, mas ele para de treinar como ele treinou, ele para de se dedicar, ele congela, tá? E aí, além dele não chegar nunca ao segundo, terceiro, quarto dan, ele simplesmente chegou, seria o caso dele chegar no auge e frear. Então, isso é muito triste. Então, a ideia do faixa preta, na verdade, é você se dedicar ao máximo, sabendo que isso não é garantia nenhuma. Tá? Você tem que se dedicar, tem que
como a escola fala, se transformar, mas não só na parte física, muito menos só na parte técnica, se tem que transformar fisicamente, tecnicamente, espiritualmente. E o faixa preta é aquele, antes de mais nada, aquele cara que quer doar para os outros. Tá? A gente tem até casos de faixas pretas que chegaram, não, só queria pegar a faixa preta para mim, mas ele chega, pô, agora eu quero doar. Aí ele vira instrutor, por exemplo. Entendeu? Isso é que é muito importante. Você chegar e querer doar para os outros. Quando você não pensa só em você, aí de repente já está se abrindo aí para você a porta de uma faixa preta. Entendeu? Verdade, verdade. A gente escuta muitas das coisas que o senhor fala assim da boca do mestre Kobe e dá para ver que a essência está guardada aí em um nível. Eu falo para meus alunos que quanto mais próximo da fonte a gente bebe água, mais limpa ela é. Por isso que a gente sempre procura ir lá para o Rio de Janeiro para poder treinar com o mestre Cláudio, o mestre Kobe, o mestre Márcio, enfim. Vou beber água, né? Poder ter esse tipo de... É verdade, verdade. Nossa caneca aqui do Carvalho. Muito bom. Eu não tenho uma legal que nem a sua, mas eu tenho uma também que é bem legal. Vamos lá, próxima pergunta, tá? A primeira faixa preta mulher é sua aluna. Qual a principal transformação que o senhor notou na vida dela durante a preparação para o exame de faixas pretas? Autoconfiança. A Larissa, que é a que você está citando, tá? Que foi a primeira faixa preta da América Latina. Na verdade, a primeira faixa marrom da América Latina também é a minha aluna Letícia, mas faz muito tempo atrás. Até na escola falava na época, essa vai chegar na faixa preta. Mas aí ela cometeu um erro de passar para concurso da Petrobras, engravidar, e aí a vida dela foi para o outro lado. Mas a verdade, não engravidar, a filha dela é linda. Mas passou para o concurso da Petrobras e parou de se dedicar ao Krav Maga, infelizmente. Mas é os caminhos que é a vida dela. E aí veio a Larissa. A Larissa, ela sempre se dedicou muito, sempre teve uma técnica muito boa, mas ela não acreditava tanto nela. Então, eu já falava para ela várias vezes, ó, Larissa, pai, você vai fazer isso daí deve essa faixa verde. Eu falava para ela, ó, vamos lá, vai fazer exame e tal. Ah, eu não consigo ser faixa azul. Não, você vai. Ia para a faixa azul fazer um excelente exame. Aí depois, na faixa azul, ela, parei aqui. Agora, tá bom, você parou, vamos continuar treinando. Aí continuava treinando. Foi para a faixa marrom e passou no exame da faixa marrom também. Aí depois, na faixa marrom, ela falou, eu sei que nenhuma mulher chega na preta. Aí eu falei, não, até você. Aí você vai chegar. E ela foi treinando, ela se dedicou fisicamente, e é importante que seja dito isso. A Larissa, ela não é a exceção que confirma a regra, ela não pode ser a exceção que confirma a regra. Tem muita gente que fala assim, ela chegou porque ela é aluna do mestre Cláudio e blá, 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 balela. A gente tem N faixas marrons, mulheres muito boas, tá? Instrutoras e não instrutoras, mas a verdade é que muita gente se coloca uma barreira. Então a própria Larissa já falou isso, tá? Se você procurar até no YouTube, no nosso canal do YouTube tem uma entrevista com a Larissa, feita na Cobilândia, que ela fala isso, que é difícil você explicar. Aí o cara pergunta, o que você fez de diferente? Ela, treinei. Treinar, se dedicar, mas principalmente acreditar. Você tem que acreditar que você pode, tá? E todas as mulheres aí que estão escutando a gente, todas podem. É claro que você fazer 10 barras, você sabe que você vai ter que fazer 10 barras. Então você não pode chegar e falar, eu não consigo. Eu faço crossfit, vocês sabem disso. Tem menina lá que faz 20 barras direto, e não é nenhuma monstra, é uma menina normal, ela sobe na barra e faz 20 porque ela treina. Então, a Larissa ela fez o exame, não deveu nada para ninguém. Ela fez 10 barras, fez 15 paralelas, correu 3 vezes em 14 minutos, ela fez tudo. Ela se dedicou. Então, a única transformação que eu senti na Larissa, ainda mais perto do exame, foi a confiança. Ela entender o quanto ela é capaz. E isso todas as meninas são capazes, entendeu? Não é aqui para fazer charme, não, para falar que a mulher é igual ao homem, não é isso. Mas todo mundo consegue, tá? Tem que treinar. Agora, claro, mas pode ser níveis. Não são todas que vão chegar na faixa preta. Você viu até agora, eu já dei aula para milhares de pessoas, mas mais ainda, está há 30 anos no Brasil, consegui formar uma. Mas se a gente formou uma, a gente forma 2, a gente forma 3, a gente forma 10. É questão de dedicar. A gente tem várias instrutoras, inclusive faixas marrons, que já treinaram comigo no Rio, que eu vejo potencial nelas tranquilamente para chegar na faixa preta. Perfeito, perfeito. Inclusive o exame de faixa preta dela foi o mesmo exame que eu fiz, e tudo isso que o senhor está dizendo eu vi na prática lá.
Inclusive, a última corrida dela, eu cheguei junto com ela. Verdade. Aí quem me conhece sabe que eu não corro pouco, não. Eu corro bastante. Mas na última corrida a gente chegou junto. Ela tava bem, tava forte. Bacana. Né? Então, enfim, vamos para a próxima pergunta, tá? O mestre Cláudio já precisou usar Krav Maga na rua para se defender? Essa pergunta, Essa é clássica. essa é clássica, né? Todo mundo faz. E a resposta é bem idiota, na verdade. Eu usei só uma vez. Eu saí de casa, eu usava óculos, tá? Que eu não tinha operado a miopia ainda. E eu saí de casa cedo, eram tipo 5h30 da manhã, 6 horas, eu não lembro agora, para encontrar o mestre Cláudio em frente ao Rio Sul, quem conhece aqui o Rio de Janeiro, que a gente ia dar uma demonstração em algum lugar, enfim, eu não lembro direito o que foi. Mas eu estava andando na Rua da Passagem, que era a antiga academia da Defesa, eu estava andando em direção ao Rio Sul, e tinha 2 caras encostados na parede, e aí eu olhei de longe já, falei, pô, isso não vai prestar. Mas eu continuei andando, já me preparando para alguma coisa, aí um entrou na minha frente e falou, parou, perdeu. Aí abriu as pernas e ficou na minha frente. Eu nem parei de andar, continuei andando, dei um chute regular no meio das pernas, tirei ele do chão, e aí a pessoa fica, ai, nossa, que exagerado. Não, realmente, o tênis entrou no meio das pernas dele, eu senti o osso do quadril dele ir para dentro, e ele realmente, pelo menos pode ser, de repente, uma coisa da minha mente, mas eu senti os 2 pezinhos dele saindo do chão. Ele caiu, desesperado, eu virei para o outro, tipo, agora ele vai levar, o outro atravessou a rua igual uma bala, eu ainda olhei para o cara, ficou gritando no chão lá, loucamente, aí eu olhei, vou chutar a cabeça dele, não vou, eu falei, não vou fazer isso, e continuei. Aí eu encontrei o mestre Cláudio. Aí o mestre Cláudio, tá atrasado, você nunca chega na hora. Aí eu falei, pô, mestre, tentaram me assaltar. Aí ele, que isso? Não, correu, esquece. Mas foi a única vez que eu usei Krav Maga, tá? Então, às vezes o pessoal pensa, não, eram 8, aí o cara com fuzil, aí veio o cara com a faca, eu peguei a faca, o jeito de fuzil, nada. Deu um chute regular no meio das pernas. Só. E aí isso é muito mais, não por sorte, é porque você, quando começa a usar o Krav Maga, você sabe disso, quando a gente começa a treinar, você começa a ver diferente. Então, às vezes, você evita uma situação. Hoje em dia, uma pessoa esbarra em mim na rua, eu não viro para cima dele, não, tá maluco, vou te matar. Não, desculpa. Pode ter sido culpa dele. Mas só para não ter que bater nele, me aborrecer, ir lá no IML depois, fui eu e tal. Então, eu prefiro deixar ele passar e, não, tudo bem, não, desculpa, é o erro meu. Tá? Então, você passa a evitar situações. Eu espero, e me já falava isso, seja bom o suficiente para nunca precisar usar. Eu precisei usar uma vez. Então, fui bom o suficiente. Mas não usei mais. E espero morrer sem precisar usar. Já bato nos meus alunos o suficiente. Com certeza, mestre, com certeza. Só, assim, por curiosidade, o senhor era que graduação? Faixa preta já? Não é que faixa preta, era faixa verde. Pô, chute regular, pelo amor de Deus, aluno meu, faixa branca. Não, só. Muito O bom. idiota na Tá. sua frente, perna aberta, para aí, perdeu. Qualquer aluno meu, faixa branca, e buraco, cara. Ok. Foi overkill. Muito bom. Vamos lá, próxima pergunta. Mestre Cláudio, qual a importância da Federação Sul-Americana de Krav Maga para os alunos? E essa importância ultrapassa o tatame? Com certeza. Esse é um assunto que, assim, muita gente pergunta muito, né? O que a federação faz pela gente e tal. Aí, no meu caso, na minha academia, por exemplo, não digo nem a Top Defense, tá? Onde eu dou aula também há 26 anos. Na minha academia, basta eu mostrar para eles. Tá vendo aqueles escudos ali? Tá vendo aquela bola ali? Aquelas bolas, aqueles rolos? Os quadros? Tudo isso é uma coisa material, que o aluno pode ver, isso tudo é federação. Mas a federação não é material. A federação é muito mais que isso. A federação, ela te dá garantia, não a você, aos seus alunos e aos alunos de qualquer outra, aos filhos de qualquer pai e mãe, ou a qualquer pessoa, que ela vai numa academia nossa da federação, que tem esse símbolo aqui, e ela vai fazer um treino de qualidade. Porque você sabe, os instrutores treinam constantemente. E esse treino constante, por exemplo, eu já fui para a Bahia para dar treino de instrutores, os outros mestres já foram, o próprio mestre Cobb, quando vocês vêm para o Rio, vocês treinam com o mestre Cobb, vocês treinam comigo, treinam com o mestre Márcio, enfim, né, que nós damos aula na federação, mas todos os outros mestres também já deram aula para vocês.
E você vê que essa qualidade, essa constante supervisão é que garante a qualidade do Krav Maga, tá? E é muito mais intangível do que eu posso explicar, tá? A Mestre Kobe explica isso com muita propriedade. Você pode procurar na internet, acho que tem até um vídeo no seu canal mesmo que o Mestre Kobe fala sobre a importância da federação. Você vai ver lá no seu feed de 3.000 postagens, você vai ver que tem um vídeo do Mestre Kobe que ele fala lá isso. E ele fala com muito mais propriedade que eu. Mas é muito, o valor da federação é imenso, ultrapassa e muito o tatame. É intangível, mas é muito poderoso, entendeu? E se não fosse a federação, da qual eu sou secretário-geral da Federação Sul-Americana, se não fosse a federação, acho que o Krav Maga não seria um décimo, um centésimo do que é hoje, entendeu? E a federação, a gente tem a federação, ela incorporada na figura do Mestre Kobe, entendeu? Então, basicamente, se você não tem a federação, hoje em dia, com todas as regras, as normas, os programas constantes de aperfeiçoamento, o Krav Maga não seria o que é hoje. A nossa federação, hoje é considerada a maior federação do mundo, graças ao trabalho de décadas do Mestre Kobe e de todos na federação na qual eu faço parte, você faz parte e por aí vai. Com toda certeza, com toda certeza. Muito bom, mestre. Próxima pergunta, ela é muito boa, inclusive, eu gostei aqui, que é a seguinte: como refletiu ou como reflete a prática do Krav Maga na sua vida familiar, tendo em conta que você foi um dos primeiros alunos do Mestre Kobe aqui no Brasil, ou seja, uma média de 30 anos de treino? Você considera que esse alcance obtido foi satisfatório? Cara, a minha vida sem Krav Maga não seria a minha vida, tá? O alcance do Krav Maga na minha vida, para começar, a minha mulher é conhecida no Krav Maga. Eu era faixa laranja, ela era faixa branca, ela me viu no tatame, treinando, obviamente, se apaixonou pela minha técnica impecável e minha forma física invejável. E aí a gente começou a namorar. Na verdade, a gente começou a namorar 7 de setembro, eu já era instrutor, tá? Mas aí eu peguei a faixa verde em julho, agosto eu me formei instrutor e comecei a dar aula, exatamente, começou a namorar 7 de setembro. Então a minha mulher eu devo ao Krav Maga. A minha filha eu devo à minha mulher. E a minha filha também, com a minha filha fez Krav Maga da faixa branca para a faixa amarela com o mestre Márcio, meu grande amigo aí, que ela saía direto do colégio e ia para a aula do Márcio. E depois ela fez a aula amarela com a mãe dela. As duas chegaram à laranja juntas, porque a Patrícia entrou no Krav Maga em 94, pegou a amarela em 94, né? E aí casou, né? Já se arrumou na vida, conseguiu o grande objetivo que era me conquistar, e saiu do Krav Maga, porque teve N problemas, N influência na vida dela, e voltou quando a Lara estava na amarela. As duas treinaram comigo na faixa amarela. Aí treinaram, pegaram a laranja comigo. A Lara, apesar de ter uma habilidade física excelente, até por causa da genética, claro, mas por ela ter uma habilidade muito boa, ela tem abertura total, ela trabalha com grande velocidade, ela tem a agressividade de um monge tibetano, entendeu? Então, não é a praia dela, entendeu? Ela é muito boa, mas é aquele talento que não foi aperfeiçoado, entendeu? Pela natural maldade que você tem que ter. Então, além disso, voltando ao assunto do alcance da vida do Krav Maga, sabe que eu sou engenheiro químico, eu era pesquisador do Instituto de Macromoléculas, depois eu participei da fundação do KD.com.br, eu sou da equipe, né, fundou o KD, meu irmão, Fábio Oliveira e Gustavo Viberti foram os fundadores do KD, não foi o Gustavo Viberti que fundou, o Fábio Oliveira, meu irmão, entrou na parte de negócio, e eu fui o terceiro a entrar no KD, que foi convidado, porque eu fiz a parte da programação do banco de dados e tal, a KD era no meu computador 386 em casa. Então, em 95, eu saí da parte de pesquisa e fui para a parte de internet. Então, a gente fundou o KD, continuou trabalhando em cima disso, e a gente chegou a ter uma empresa imensa, no KD virou uma coisa imensa, tinha um market share no mundo, um market share brasileiro de 80% no mercado de busca, e aí foi vendido pela Star Media, eu me tornei executivo da Star Media, fui editor-chefe da Star Media, e em 2002 eu resolvi me aposentar,
porque eu trabalhava na época 15 horas por dia, somando escritório e Krav Maga, e aí já era casado já há 5 anos, mas a gente não tinha, eu nunca pensei em ter filho, naquela época, porque eu simplesmente não chegava em casa. Trabalhava às 6 da manhã, 7 da manhã, dava aula de Krav Maga, ia para o escritório, depois do escritório ia para dar aula de Krav Maga, chegava às 11 horas, minha mulher lembra disso, eu tinha sono em inglês, português, eu dando conference call e tal, era uma vida porrada, bem puxado. E aí em 2002 o KD foi vendido, o canal Star Media vendeu o KD para o Yahoo, eu fui chamado para trabalhar no Yahoo, que era em São Paulo, falei até para o mestre, acho que eu vou para São Paulo, que eu ia ser um executivo mais top lá do Yahoo, depois fui chamado para outros lugares, e Headhunter ligava para casa, e eu falei com o mestre Kobe e resolvi, não, chega, vou só me dedicar ao Krav Maga, e foi isso em 2002. Então, o alcance da vida do Krav Maga na minha vida é total. Hoje em dia, eu só dou aula de Krav Maga há 18 anos e eu falo com meus alunos. Eu me aposentei em 2002. Aí o aluno fala, nossa, mas tão cedo. Não, me aposentei. Hoje em dia, o que eu faço não é trabalho. O que eu faço é diversão, é prazer, é missão de vida. Então, a pior coisa da pandemia foi parar de dar aula durante 4 meses com meus alunos. Entendeu? Fora isso, eu não posso reclamar. Aprendi é sacanagem. Aprendi um pouco a tocar o piano, massacrar o piano, então estou lá destruindo o piano, fazendo umas heresias lá no piano de vez em quando, graças à quarentena. Aí pego meu solo, leio meu jornal, leio meu Kindle, dou minha aula, vou para CrossFit, Krav Maga, agora que eu voltei a dar aula, eu estou feliz da vida. Então, o alcance do Krav Maga na minha vida é total. Perfeito. Eu não lembro quem foi que contou essa história, se foi o mestre Kobe, eu só escutei da boca de algum dos mestres, que perguntaram para o mestre quando é que ele ia se aposentar. Ele respondeu que ele se aposentou quando ele virou instrutor de Krav Maga, e a partir de agora é só créditos, né? Não é o meu caso porque o mestre Kobe sabe disso. E ele, assim, isso eu tenho que falar, mas Kobe nunca, é engraçado, mas eu posso falar isso de boca cheia, ele nunca me deu um mau conselho, tá? Porque ele falava assim algumas coisas para mim, aí falava, olha, eu acho isso, eu acho aquilo, mas você faz o que você quiser. E aí eu pensava, bom, se ele acha isso, deixa eu pensar melhor nisso. Mas quando eu falei que ia para São Paulo, eu ia para São Paulo também para levar o Krav Maga para São Paulo. Na verdade, a ideia já tinha Krav Maga em São Paulo, mas tinha 2 anos e pouco. Eu falei, não, eu vou para lá e vou também continuar com o Krav Maga em São Paulo. Mas eu ia lá para continuar sendo executivo top, trabalhando 12, 14 horas por dia. E não ia estar, a minha qualidade de vida não ia ser a que eu tenho hoje, entendeu? Como eu acabei de falar para você. Eu acordo 9 horas da manhã, vou ler meu jornal, vou para a piscina, leio meu jornal, depois volto para o piano, depois eu faço o que eu quiser e depois eu vou me divertir dando aula. Então, não tem, entendeu? Só tenho a agradecer todos os conselhos que o mestre Kobe me deu e até hoje eu escuto. Quando ele fala, eu presto atenção, invariavelmente ele está... Com certeza eu escutei muito menos conselhos que o senhor do mestre, mas até hoje ele nunca errou comigo também não. Todos são bons conselhos. Tá? Então, aproveitando a deixa, que o senhor falou bastante do trabalho, falou bastante do Krav Maga, tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, como conciliar Krav Maga com família e outro trabalho, né? Sim, eu fiz isso durante 12 anos, tá? Então eu posso falar de cadeira. Uma coisa mais importante é que você tem que dar um tempo para você tem que ter o seu tempo, tá? O que eu quero dizer com isso? Você entrou na academia, vira a chave. Isso que é possível, tá? Que um médico está de plantão, policial, etc. Não. Mas tenta virar a chave. Tem um livro muito bom que é O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Quem não leu, vale a pena ler, que ele fala justamente isso. Muita gente fica presa ao passado e muita gente fica presa ao futuro e esquece de viver o presente, tá? Uma melhor forma de você conciliar todas as coisas é você está com a sua família, esteja com a sua família. Você está no seu trabalho, esteja no trabalho. Você está no Krav Maga, aquele momento é seu. Você tem que estar lá. O que isso quer dizer? A melhor forma de você conciliar qualquer atividade é você usar o poder do presente. É você estar 100% lá. Isso eu falo muito com a minha filha. E eu fazia muito isso também, tá? Hoje em dia, mais ainda eles fazem, os adolescentes. Mas na minha época eu fazia isso, só que tinha 7 canais na TV, tá? Quando eu era adolescente.
Hoje em dia, não. Hoje em dia, minha filha tem Netflix, tem Amazon Prime, tem HBO, tem mais de 300 canais, né, claro, e tem internet, e tem iPad, e MacBook, blá, 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 blá. A quantidade de informação é monstruosa. Então, eu falo para ela, às vezes, você está estudando, mas a TV está ligada, está escutando música e tal, papapá. É claro que isso vai sofrer. E se você vai para a academia de Krav Maga, eu falo para os meus alunos, quando eles entram na academia, aí fala, eu vou deixar o telefone aqui. Eu falei, por quê? Você está em... Ah, não, tem que receber a ligação. Não, tudo bem, deixa. Claro, é trabalho, deixa lá. Mas esquece isso agora. Se dedica ao treino. A melhor forma de conciliar, todo mundo tem 24 horas, tá? Eu botei um livro no meu Instagram, na semana passada, é Porque Nós Dormimos. Dormir é muito importante. Aquela falácia de que eu durmo 4 horas, eu acordo ótimo. Mentira, você está trabalhando muito abaixo do seu potencial máximo. Então, se você, digamos, dorme 6 horas, que é o mínimo, eu considero, e você tem 18 horas, tá? Nietzsche falava, Friedrich Nietzsche, tá? Ele falava, se você não tem 2/3 da sua vida para você, pelo menos você é um escravo. O que isso quer dizer? Você pode trabalhar 8 horas, mas as outras 16 horas têm que ser suas. Claro, para você gastar com a sua família, para você gastar com o seu lazer, o ócio criativo, para você se instruir, para você se divertir, e por aí vai. Tá? Então, o segredo de conciliar, e aí pode parecer para os outros, é fácil para ele. Não é. Eu já trabalhei muito, chegava a trabalhar às vezes, minha mulher daqui lá não deixa mentir, trabalhava às vezes 18 horas. Eu chegava em casa sábado, ficava no laptop até quando eu trabalhava nisso em 98, 99, 2000. Aí eu ganhei um laptop da empresa, já tinha o meu ganhei da empresa. Falei, pô, que legal, aquilo ali é escravidão absurda. Porque o cara achava, ele está com um laptop, então eu vou mandar para ele trabalhar durante o final de semana. A verdade é que eu ignorava, mas tem muito isso, tem pessoas que vivem trabalhando, entendeu? E aí não está com a mulher e não está com a mulher, está com os filhos, mas está empurrando o filho na bicicleta e está pensando o que vai acontecer na conference call que ele vai ter amanhã. Vive o agora. A melhor forma de você conciliar tudo é você viver pequenos pedaços de presente. Você não está lendo. Eu não estou lendo comentário de ninguém, tá? Porque se eu começar a ler, vai quebrar melhor. Tá aí já. Na verdade, a minha esposa aqui, a Cláudia, ela está comentando que as pessoas estão pedindo para você repetir o nome do livro, que é O Poder do Agora, é verdade? O Poder do Agora, Eckhart Tolle. E o autor? Desculpa? Tolle. Ok. H-A-R-D-T. E Tolle. T-O-L-L-E. Eu vou botar L-L-E. Eu vou botar também no meu Instagram a capa dele. Perfeito. Por tradição, eu estou botando no meu Instagram sempre, todo domingo eu boto uma dica de leitura. Até para tentar dar o pessoal aí de livros que eu acho significativos. E esse é um livro que é bem, bem legal. E o pessoal aqui também está vendo que... Oi? Nos comentários também está o pessoal brigando para ver qual estado o senhor vai. Infelizmente, eu acho que o senhor não vai sair do Rio. Vai ter gente pedindo para você ir para a Bahia, para São Paulo, para o Ceará. Então, o Thiago dizendo que não vai para lugar nenhum, mas é isso mesmo. Tá? Vai lá para Tijuca que você vai treinar com o médico, com certeza. Próxima pergunta, vamos lá. Eu estou chamando o Thiago também. Vamos lá. Eu ouvi que você teve contato... ouvi você contando como foi o seu encontro com o IME, em Israel, na live com o professor Roque Jorge. Eu sempre ouvi sobre o IME, a quem muito admiro, da boca do Mestre Kolbe. E foi a primeira vez que eu ouvi uma pessoa que não é o Mestre Kolbe falando sobre o IME, tá? Com esse nível de propriedade. Você pode falar mais para nós como foi esse encontro, qual foi a sua impressão que você teve sobre o nosso mais caro símbolo do Krav Maga, que foi o criador, o IME Lichtenfeld, né? Qual foi o alcance desse encontro na sua vida? Gigantesco. Eu já era instrutor, tá? Mas vou falar brevemente o que eu falei na live do Rock. Quem quiser vai lá ver no IGTV dele ou no meu IGTV, que eu falo mais detidamente sobre isso. Mas a gente teve 3 encontros com ele quando eu estava em Israel, início de 96. Ele chegou lá em dezembro de 95, ficou até 20 de janeiro, acho, de 96. E aí eu tive 3 encontros com ele. O primeiro deles foi quando a gente já estava treinando, a gente estava em treinamento, e aí, de repente, a atmosfera mudou, aí entrou o Willi na sala de treinamento, e aí todo mundo ficou olhando assim, aí ele entrou, e todo mundo paralisado.
Aí o mestre Kobe, eu lembro até hoje, muito engraçado a história. O mestre Kobe chegou e falou, Cláudio, e me entrou, começa a trabalhar, trabalha bem, trabalha forte e tal. E eu comecei a trabalhar forte, comecei a jogar e girar, e bater no alto, e pular, e fazer o diabo ali. Aí eu lembro que ele chegou e comentou, né, como o mestre Kobe contou para mim depois, muito bom aquele garoto, mas ele é muito agitado. Aí eu falei, o mestre voltou, não foi você que mandou para fazer um negócio bem violento, bem rápido. Não, você foi muito agitado. Tá? Então, e a primeira noção que eu tive de ir me falando que eu era muito agitado. Esse eu devo ao mestre Kobe, que falou para mim, mostra o que você sabe. Eu, chutando pilastra e batendo a cabeça na parede, enfim. E aí ele chegou e viu o nosso treino. Aí ele ficou assistindo o treino sentado, e aí depois ele vai falar algumas palavras para vocês. Aí a gente sentou, todo mundo esperando, né, em Zazen, esperando o Ime, aí ele foi lá. Aí eu lembro até hoje, ele estava falando algumas coisas, não, o que vocês fizeram foi muito bom, mas ficou traduzindo, e me falando em hebraico, mas ficou traduzindo para a gente e tal. Eu nunca quis falar tanto hebraico como naquela época, porque você sempre perde um pouco na tradução, por mais que Mestre Kobe, né, tenha traduzido perfeito, mas você perde um pouquinho. Mas acredito que não perdi a essência. Mas então ele mostrou, vocês estavam treinando defesa de soco, a gente chegou uma hora que estava fazendo defesa número 3 de golpe de boxe. Quem já chegou na faixa amarela vai saber. Mas vocês estavam fazendo uma coisa errada. Aí chamou o Kobe, Mestre Kobe veio atacar, ataca aqui, Mestre Kobe jogou a mão para ele, e ele já estava naquela época com 96, 85 anos. E aí ele pegou, aqui a mão não é assim, e faz aquele, a mão é aqui, tu só dá tremida, pum, e vai. Aí ele mostrou isso, aí a gente ficou olhando, aí ele mostrou de novo, eu pedi para ele de novo, ele fez de novo, pegou a mão, só faz aqui, pum, e vai. Aí eu, caramba, ele já tinha 85 anos, mas ver ele executando a técnica, por mais simples que seja, é uma coisa que até hoje está gravada na minha retina. Tá? É você conhecer o criador de uma luta que hoje em dia impacta a vida de milhões de pessoas. E depois dessa vez, ele fez essa palestra para a gente, explicou, eu tive a chance de ver ele fazendo alguma coisa na minha frente. Depois ele encontrou a gente à noite, durante 2 dias. Um dia foi no café que me adorava, a gente foi, na época o café ainda existia, hoje em dia foi demolido, mas a gente foi lá e ele quis encontrar com a delegação do Brasil. E na época a delegação do Brasil era Mestre Kobe e 6 alunos, tá? Então foram 7. Então um dos 7 era o pai do professor Tiago de Seixas, meu faixa preta de segundo dan. Paulo Correia, ele estava lá. Paulo de Seixas, né? É de Seixas Correia. Ele estava lá e ele foi comigo para Israel. Então eu tive o prazer de sentar com ele, isso eu tenho até hoje comigo. Eu na mesa, Ime à minha frente, Mestre Kobe do lado, meus colegas ao lado, e eu fiquei contando piada para Ime. E o Ime era uma pessoa extremamente bem-humorada. E eu contava a piada para o Ime, e o Mestre Kobe traduzia, e ele morria de rir e tal. Aí eu falava a piada, eu falei, mestre, traduz direito. Você não entender a piada, a culpa é sua. Mas ele sempre ria, né, das piadas. E aí, nessa primeira vez, Ime chegou, e aí ele saiu, foi ao banheiro. Aí o Mestre Kobe chegou, aproveitou que Ime foi ao banheiro e falou assim, nós vamos pagar essa conta e não sei o quê. Isso, não, claro, mas que isso. Aí tá, aí veio, Ime entrou, ele voltou do banheiro e tal, aí o Mestre Kobe pediu a conta, a educação veio, não, ele já pagou, Ime já tinha pago a conta. Aí o Mestre Kobe, falou lá em hebraico, aquela língua, aí você fica assim. Aí ele falou, o que foi? Não, ele já pagou a conta, ele fingiu que foi no banheiro e pagou a conta. Aí me morrendo de rir, que ele tinha pregado na peça na gente e tal. Aí o Mestre Kobe ficou frustradíssimo. Aí o meuzinho me gostou tanto. Aí falou, não, daqui a 2 dias eu encontro vocês de novo. Aí foi encontrar a gente. Na verdade, ele encontrou a gente no final da nossa viagem, quando nós pegamos o diploma do nosso treinamento todo lá em Israel. E fez questão de estar com a gente. Isso foi, assim, inacreditável. O Mestre Kobe mesmo falou, ele nunca ficou 3 vezes com o mesmo grupo. Assim, e aí, então ele encontrou a gente, quando a gente recebeu o diploma, eu tenho a foto até hoje, com o diploma na mão, a mesa, Mestre Kobe, Ime.
E muito engraçado que ele chegou, quando encontrou a gente, né, na terceira vez, ele cumprimentou, tá, apertou nossa mão, e aí ele falou, você é o que conta piada, né? Então vamos lá, vamos sentar para ver mais piada. Só que minhas piadas boas já tinham acabado, e eu falei, que ferrou. Aí, pô, graças a Deus, eu tive uma iluminação, me contei mais algumas piadas, e aí ele ficou feliz, e foi isso, entendeu? Foi mágico, assim, muito bom, muito bacana. Espetacular. Eu daria um braço para poder estar numa mesa vendo o mestre Cláudio contando piadas para o IME. Eu queria muito, muito estar vendo essa cena. Muito legal. Muito. Eu acho que todo mundo aqui, com certeza, compartilha desse sentimento. Uma coisa até que Mas Cláudio sempre eu lembro quando o IME viu o treino e tal, no final do treino, ele chegou e falou para o mestre Cobb, aquele garoto ali é muito bom. Quando é que ele vai pegar a preta? Eu era faixa verde. Aí o mestre Cobb falou para o IME. Se ele traduzir para mim, o mestre Cobb pode falar que é verdade. Ele vai pegar a preta quando minha mão tiver pelo. Aí eu falei para o mestre Cobb em 2000, tá com a mão peluda, né? Muito bom, muito bom. Muito bom, excelente. Bom, mestre, infelizmente nosso tempo já está quase no fim. E eu vou aqui para a última pergunta, ok? Queria poder responder muito mais perguntas aqui, mas vamos lá. Bom, desculpe ser tão direta, mas, abre aspas, Krav Maga é um caminho de vida. Eu escuto isso o tempo inteiro. Mas para mim, que nunca fez uma aula, isso é muito vago. Para onde leva esse caminho? Tá? Qual o alcance do Krav Maga? Eu acho que essa pergunta é perfeita para a gente fechar aqui. Vamos lá. É perfeita e é uma coisa muito comum, porque você quando fala assim, isso é um caminho de vida, no caso nosso, o Krav Maga, muitas pessoas pensam assim, isso é balela, isso é jeito de falar, está valorizando, etc. e tal. No meu caso, eu já falei nessa live que é literalmente um caminho de vida. Foi para onde a minha vida se encaminhou, como eu falei para a IME pessoalmente, eu vou dedicar minha vida a difundir a arte do Krav Maga. E me falou toda a rabá para mim, então a minha vida é Krav Maga, até pelo grande respeito que eu tenho pelo mestre Cobb. Então, eu devo isso ao mestre Cobb. E para todos os alunos, para todos os alunos em potencial, ou as pessoas que ainda estão pensando, mas será que é isso tudo? Krav Maga é isso tudo e muito mais, desde que você abrace o Krav Maga. Tá? Eu tenho alunos que, por exemplo, mais perdidos, o cara não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei se eu vou me dedicar a isso ou aquilo. E ele faz o Krav Maga, ele vê que com esforço ele aumenta a autoestima dele, coisas que ele conseguia, não pensou, isso eu nunca vou conseguir fazer, e ele consegue fazer, então isso dá para ele um empoderamento, tá? Dá para ele um norte, que com isso o Krav Maga ele passa a permear o Krav Maga todos os aspectos da vida dele, do aluno. Tá? Para alguns, eu sou exemplo, eu sou engenheiro químico, executivo de internet, hoje em dia eu dou aula de Krav Maga. Eu tenho outros, por exemplo, o professor Vitor Hugo, ele fez Direito, quando ele formou em Direito, ele falou para mim, vou estudar muito para ser juiz. Ele, um belo dia, ele chegou, não, eu gosto muito mais, eu sou muito mais feliz no modo de Krav Maga. Então, Vitor Hugo é um advogado, ex-advogado, que hoje em dia é professor de Krav Maga. E para essas pessoas, para os instrutores, é muito fácil entender o que é o Krav Maga é um caminho de vida. Mas para quem não é instrutor, para quem nunca vai ser instrutor, o Krav Maga também é um caminho de vida, porque o Krav Maga vai... Todos os benefícios que você vai auferir treinando o Krav Maga, você pode deslocar para a sua vida. Então você vai ser mais autoconfiante, você vai ter mais autoestima, você vai entender que com esforço, com dedicação, você chega em qualquer lugar. Tá? E aí tem um outro livro para vocês que gostam de livro, que é O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. É um livro que ele fala justamente isso, que se você muda, às vezes, um hábito, aquilo ali impacta na sua vida de uma forma avassaladora. Tá? Por exemplo, eu, hoje em dia, durmo muito bem, mas na época do que eu era executivo, eu trabalhava, dormia mal para burro. Hoje em dia, eu durmo muito bem. Tá? Você pode mudar um hábito, às vezes, um hábito danoso que você tem, fumar. Aí eu tenho N alunos que começaram a fazer Krav Maga e pararam de fumar. Não, eu quero parar de fumar porque eu estou sentindo que eu não estou com gás. Ele tirou esse hábito da vida dele, ele virou outra pessoa. No livro O Poder do Hábito, ele fala justamente isso. Você mudando um hábito, muitas vezes,
você muda a história da sua vida. Entendeu? Então, Krav Maga, na verdade, vai te dar vários hábitos bons. Vai te dar vários empoderamentos que você vai chegar, eu posso, eu vou fazer, eu vou parar de fazer, vou parar de dormir mal, porque eu quero chegar no exame físico e performar. Ou então, eu vou parar de ficar procrastinando as minhas atividades, porque eu quero chegar e ter tempo de treinar. Como eu falei, o poder do agora. Você vai entrar na aula e você tem que se dedicar àquilo. Você saiu da aula, você vai encontrar a sua família, se dedica à sua família. Entendeu? Então, você fazer valer cada pequeno momento. E isso aí, você vai ter muito com o Krav Maga. Acredita em mim, quem ainda não treina Krav Maga, o poder da transformação do Krav Maga. De você treinar e você realmente introjetar o Krav Maga. Você pensar, isso é meu, é o meu momento, e vai. A minha mãe, por exemplo, ela sempre falava, meu filho é pesquisador no estudo de macromoléculas, pesquisador com trabalho publicado, que importante. Aí eu comecei a trabalhar com a internet, meu filho é pesquisador, agora trabalhei com negócio de computador, besteirinha. Aí depois eu virei executivo, meu filho é um executivo importante. Aí eu falei que ia parar, me aposentar, minha mãe, meu filho é executivo, ganhava bem, agora dá aula de ginástica. Eu falei, não, ginástica não, Krav Maga. Aí ela demorou um tempo para falar Krav Maga, tá? Porque ela ficava assim, a minha mulher tá de prova. Ela falava assim, executivo, tanto sei quantas pessoas na empresa, e agora dando aula de ginástica. Tá? E depois, hoje em dia, ela sabe, claro, hoje em dia menos, mas ela sabe Krav Maga, a importância de tudo, entendeu? Então, o alcance do Krav Maga na vida é gigantesco. Para você, eu falar, por mais que seja, que bacana, ele fala bem, ou então ele fala com paixão, acho que todos nós, instrutores, falamos com paixão do Krav Maga, e isso o Mescop passou muito para a gente, essa paixão. Eu falar ainda assim é pouco. Eu falo, vem fazer uma aula, tá? Eu dou aula na Top Defense, você já fez aula comigo lá várias vezes, tá? Dou aula na Top Defense há 26 anos, dou aula no Centro de Krav Maga da Tijuca, que eu fundei em 2002, mas eu dou aula na Tijuca também desde 94. O que eu falo você dá aula na Cidade Baixa, a gente tem hoje 250 instrutores espalhados pelo Brasil, México, Argentina, Canadá, Portugal. Vem fazer uma aula, sente em primeira mão o que é o Krav Maga e eu duvido que você não vai ser impactado. Isso é verdade, isso é verdade. Muita coisa do que o senhor falou aqui é incrível, mestre. Assim, eu queria agradecer do fundo do coração. Eu vi uma frase uma vez, que eu não vou falar exatamente com as mesmas palavras, mas parafraseando é mais ou menos o seguinte: nós somos o que repetidamente fazemos, portanto, sucesso não é um fim, mas um hábito. Quem falou isso foi Aristóteles. Então, isso que o senhor falou é muito verdade. Eu consigo identificar uma infinidade de hábitos que eu tinha antes de entrar no Krav Maga, que são impossíveis de sustentar hoje, exatamente porque eu faço Krav Maga, e são o que levaram a minha vida para um rumo muito melhor do que se eu não tivesse mudado ele. Você pode ter certeza disso. Isso define aquilo, assim, muito. Minha mulher tem sinal 3 minutos, eu só vou falar mais uma coisa, que a pessoa às vezes pensa, mas o que você faz? Como você se alimenta, como você faz isso, como você faz aquilo outro. Se hoje eu sou uma pessoa melhor, eu devo muito disso à minha mulher. Tá? Para quem não sabe, eu sou vegetariano, quase vegano. Eu só como queijo da pizza ainda, mas em breve eu vou me livrar do queijo da pizza. Mas, enfim, a minha mulher que me tornou a pessoa melhor nesse sentido de alimentação e para o vegetarianismo. Eu durmo bem, eu faço o que eu amo e eu leio sempre. Tá? Eu gosto de ler pelo menos 3 livros ao mesmo tempo. Então, acho que é isso. Basta você se dedicar. Se dedica, faz o que você ama, que você vai ter sucesso. Com toda certeza, mestre. Você ama. Com toda certeza, mestre. Eu queria agradecer o seu convite. Dar mais uma vez parabéns aí pelos 6 anos de Krav Maga de Cidade Baixa. E é isso. Grande abraço. E quem quiser, muito obrigado, mestre. No Instagram, mandar um direct no meu perfil no Instagram, Mestre Cláudio Krav Maga. Perfeito. Vou pedir para a Cláudia digitar aí, @Mestre Cláudio Krav Maga, vai ficar aí nos comentários, certo? Quem quiser, vai lá, manda um direct para o Mestre Cláudio. Na medida do possível, ele vai responder todo mundo. Ele sempre é muito atencioso comigo, ele falou que eu mando de vez em quando algumas dúvidas para eles técnicas.
E mando dúvida de outras coisas também, assim. Poucas vezes na minha vida eu recebo respostas tão completas e com tanto cuidado para poder entregar o máximo possível. A gente vê algumas pessoas que têm muito conhecimento, eles têm medo de passar esse conhecimento para outra pessoa, né? Exatamente o oposto que eu vejo no Mestre Cláudio, no Mestre Cobb. Esse é o pior pecado que pode ter, guardar o conhecimento para você. Isso é a pior coisa. Exatamente. E ele, enfim, ele transborda o que ele fala nessa live aqui. Eu digo que, eu posso afirmar com 100% de certeza que se você entendeu 10% do que o mestre falou nessa live, você já entende. O alcance do Krav Maga na sua vida já aumentou muito, tá? Com toda certeza. Mestre, muito obrigado pela sua presença. Era isso que a gente tinha para falar. E, enfim, a live vai ficar salva e a gente se vê em breve. Tá bom? Tchau, tchau, mestre. Obrigado.